Que a paz do Senhor, bom dia, um ótimo domingo a todos vocês. Hoje estamos aqui ainda no especial Dia das Mães e aqui do meu lado... Raíssa Irlane, como é que vocês estão? Bom dia, paz. Estamos aqui para apresentar mais um podcast, né, o Reino Cast. E hoje, com pessoas mais que especiais, eu sou meio suspeita em falar, né? Que é sangue, né? É sangue do meu sangue. Estamos aqui com a minha irmã hoje, Rayane Irlene, e a minha mãe. Então, hoje o podcast está em família, né? A gente tá todo mundo em casa. Minha sogra, Ivaneide, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra e um prazer tê-la aqui conosco. Rayane, seja muito bem-vinda, né? É um prazer. Vocês praticamente estão no segundo episódio de novo estúdio, né? Vocês estão vendo aqui. Verdade. São telespectadoras fiéis do nosso podcast, né? Então, é uma honra tê-las aqui conosco. Quero fazer um agradecimento já todo especial aqui a quem nos ajudou e planejou aqui todo esse nosso novo estúdio, que foi o Alisson Torres, o meu cunhado. O Alisson, ele tem uma empresa de móveis planejados e ficou lindo esse estúdio. Se você gostou, já vou deixar o Instagram do Alisson aqui marcado nas redes sociais dele para você entrar em contato e fazer realizar o seu sonho. Aqui nós realizamos esse sonho lindo. Muito obrigado, Alisson. Deus abençoe vocês. Rayane. Se apresente agora. Bem, sou Rayane Irlene, né? Seguindo a tradição dos nomes da família, RI. Tenho 30 anos, sou casada há 9. Estou esperando nossa primeira herança, primeira filhinha. E é muito bom estar aqui. Desde o início, né? Acompanhei a construção, onde era no antigo endereço. E agora aqui, sempre teço elogios do quanto ficou bonita a iluminação, os móveis, de cara nova, perfeito. Minha Ivaneide, a sogra mais bonita do universo. Né? Obrigada. Bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui também agradecidos a Deus, né, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui pela primeira vez, ao vivo, né? Estamos sempre na escuta, mas hoje estamos aqui de forma diferente. E agradecer em primeiro lugar a Deus e depois a vocês pela confiança, né, de estarmos aqui compartilhando um pouquinho da nossa história, né? Eu sou Ivaneide, me chamo Ivaneide, tenho 57 anos, casada há 36 anos, tenho 5 filhos, 7 netos. E vejo assim o Salmo 128 se cumprindo na minha vida, né? Os filhos dos meus filhos, estou vendo já a terceira geração. E é uma bênção. Eu digo que é o maior presente que nós temos recebido, né? São os filhos, é a herança de Deus na nossa vida. E para mim não foi uma coisa fácil. Porque quando eu casei, eu não podia ter filhos. Meu Deus. E tive que fazer tratamento para engravidar, mas Deus me abençoou com 5 filhos. Então, é motivos para se agradecer. Quando abriu a madre, abriu de verdade, né? Sim. Então é uma bênção. Meus irmãos, convido a todos vocês agora para compartilhar e se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, ajude o Reino Cast a alcançar mais vidas, que a gente possa levar essa história hoje, que vamos compartilhar aqui, 3 histórias diferentes. Hoje a ideia do nosso podcast foi 3 gerações, né, diferentes de mães, nesse especial Dia das Mães, nesse mês que é tão especial, um mês que não é só um dia que a gente tem que comemorar o Dia das Mães, mas a gente tem que lembrar que nós temos uma mãe, a mãe é especial todos os dias, e a gente fez questão de trazer esse especial, esse mês inteiro do Reino Cast dedicado às mães, e nesse especial... Rayane, mais nova, né? Raíssa e a sua matriarca da família, né? Irmã Ivaneide. Sim. E hoje a gente quer, hoje vai ser não vai ser bem entrevista, né? Vamos dar uma conversada, né? Sobre alguns assuntos. As 3 gerações que a gente quer trazer, né? A geração da minha mãe, como ela foi criada, né? Como ela nos criou, né? A segunda geração. E como eu agora... Estou criando meus filhos e Rayane agora está, né, pertinho de, né, receber seu bebê
e começar essa missão de ser mãe, que é tão importante e tão fundamental, né? Então vamos iniciar ouvindo um pouco da história da... E Rayane também, né? Ela é empresária. Ela tem 2 negócios. O seu primeiro negócio, vocês sempre veem aqui no nosso podcast. A Rayane sempre manda pra gente o croque. Hoje ela não trouxe, né? Hoje ela não trouxe, mas está perdoada. Ela sempre traz, então, aqueles docinhos maravilhosos lá no Instagram, doce.croque, né? O Instagram é isso, Rayane? Isso. É o Instagram da Rayane. Quer falar um pouquinho sobre a croque, Rayane? Bom, a Croque, na verdade, ela surgiu de uma idealização de nós 3, né? Inicialmente, a gente fazia sequilho e aí o forte acabou sendo a empada doce. Foi uma maior aceitação, bombou, todo mundo ama. Se ainda não ama é porque não experimentou. Verdade. E não consegui trazer hoje, infelizmente, logística, mas é muito especial. Fazer até porque eu sou de uma família de doceiros, minha mãe é uma conhecida. Tradição, É verdade, tradição de família praticamente. Com certeza. Então é muito honroso ter esses elogios com algo que eu faço como comida. E depois, agora, recentemente, Raine, você criou a Ponto de Sou. Ponto de Sou, né? É uma empresa de bordados e artesanatos, é isso? Isso. É em manual, né? Uhum. Acho que desde novinha a mãe sempre nos conduziu. Ponto cruz. É difícil a mãe não passar para o filho esses pontos. E recentemente eu descobri 2 técnicas, aproveitando que estava na gestação, com mais tempo livre. E aí comecei a fazer esses bordados no papel. Totalmente inovador para mim, não conhecia. E também trabalhar com fio de malha. Chaveiros e outros itens que encantam em fazer e em presentear. Legal. Então, se você quiser presentear a sua mãe nesse, né? Já passou, mas ainda é o mês das mães, né? Então, é uma ótima opção você presentear um aniversário, a data especial. Vai lá no Instagram da Ponte Sul. Ponto de Sou. De Sou. E vai lá e faz essa fezinha. Verdade. Bora começar, Raíssa? Quem diria Rayane, né? Mas o que a gestação, acho que na gestação a gente descobre muitas coisas, né? Vamos lá. Ouvir um pouco, né, da história. Quero ouvir um pouco da história da matriarca, né? Como a sua base, né, familiar, como é que foi. O que você tem a nos falar um pouco hoje sobre isso? Bom, eu venho de uma família de 18 filhos. Eita, benção. Nasci no interior do Rio Grande do Norte e fomos criados ali, né? Meu pai, ele era um comerciante e, ao mesmo tempo, vivia da agricultura. E, naquela época, se criava os filhos trabalhando, né? E nós somos criados ajudando, tanto ajudava em casa, como ajudava na roça. A gente plantava, a gente colhia e cuidava. Como eram mais mulheres, eram 10 mulheres e 7 homens. 11 mulheres e 7 homens. Então, a gente tinha que ajudar. Então, como eram mais mulheres, a gente se dividia. Um dia uma ficava em casa e outras iam para roçado. No dia que não ia trabalhar, mas ia levar comida. Então, a gente foi criada assim e cuidava de casa, cuidava de comida, cuidava da roupa. Meus pais nunca tinham ninguém para ajudar a gente. Como era muita gente, né? Então, o serviço era feito entre a gente. Então, fomos criados trabalhando, graças a Deus, né? Tivemos esse ensinamento e criado também nos caminhos do Senhor. Desde criança, meus pais aceitaram, eu tinha 2 anos de idade, e criou essa família toda, né, na presença do Senhor. Hoje existem alguns que estão distanciados, mas nós cremos que no tempo certo o Senhor trará de volta, né?
E foi uma bênção. Criar 18 filhos não é fácil, né? De que eles são uns guerreiros. A minha mãe hoje já dorme no Senhor, mas ela foi uma guerreira, né? E nós só temos que agradecer. E a gente cresceu e, como toda jovem, né? A mulher ela começa a crescer, a despontar e já pensa em se casar, né? E construir sua família. E eu casei com 20 anos. E a gente lutava tanto, trabalhava tanto, e a gente dizia assim, vou casar para adquirir minha liberdade, né? Querendo ou não, a gente tem essa visão, né? Tem essa visão. Mas casar é assumir responsabilidade, né? Você tem uma liberdade de algumas coisas, mas você tem que ter o senso da responsabilidade, né? E eu louvo a Deus porque a gente aprendeu a assumir responsabilidade desde muito cedo. E eu não tive problema. Graças a Deus, casei e começamos a construir uma família. Eu já disse no início, eu não podia ter filhos, eu tinha útero emborcado e fiz um tratamento e engravidei, com 2 anos de casada. E o primeiro parto foi normal, mas foi fósfico, né? A minha filha foi tirada a ferro e depois eu fiz tratamento de novo. Tive a minha segunda filha, a Raíssa, que está aqui com a gente. A mais bonita sempre, E... todas as fases. É verdade, Deus me deu filhos lindos, graças a Deus. E depois que eu tive Raíssa, desemborcou o útero, só que eu não sabia. Quando Raíssa completou 7 meses, eu já estava com 1 mês de grávida de Rayane. Eita, beça. Então, em seguida, né, quando ela completou 1 ano e 4 meses, eu tive Rayane. Depois vieram, né, tive Júnior. E depois Deus me deu uma filha depois de 9 anos, né, a Jéssica. E o que eu tenho a dizer assim, que criar filhos não é fácil, né? A forma como eu fui criada foi muito diferente, porque naquele tempo a gente não tinha liberdade de nada, nossa vida era escola, não tinha televisão, não tinha celular. Celular nem se fala. A gente era de casa, trabalho, para a escola e para a igreja. Era essa a nossa vida. Mas isso não impediu de ser feliz, né? Mas só dizendo como o passar do tempo as coisas vão mudando, né? Então, aí começamos a criar os nossos filhos, aí nós fomos pastorear. Meu esposo era militar, depois quando foi para a reserva, ele foi pastorear a igreja. E aí começamos a construção dos filhos, o Senhor foi nos abençoando e fomos criando no temor da palavra de Deus, né? E naquele tempo era bem mais fácil do que hoje, né? Sim. A gente pastoreava, mas uma coisa que eu sempre dizia para o meu esposo, sempre tínhamos um cuidado, eles iam crescendo, e eu sempre dizia para ele, para a gente nunca trazer problema da igreja, ou um problema que aconteceu com o irmão, da gente comentar entre os filhos. Por quê? Muitas vezes os filhos eles ficam revoltados, muitas vezes até se distanciam dos caminhos do Senhor pela falta de sabedoria, né? Verdade. Às vezes não precisa nem ser só na casa do pastor, muitas vezes nós vamos para a igreja, quando voltamos, às vezes, se não teve algo que não agradou, nós já vem falando. Sim, na frente das crianças, e eles não têm maturidade para absorver aquilo, né? Então, é uma importante dica, viu, gente? Então, você que é pai, você que é mãe, né? Que tem os seus filhos, quando você vier da igreja, cuidado no que você fala para os seus filhos, porque isso pode passar para eles e causar Por isso que hoje tem muitos filhos, né? Até revoltados, distanciados da casa do Senhor, porque tem raiva de um pastor, de alguém, de um problema que ficou sabendo, que às vezes nem precisava saber, né? Pois é, na época da nossa juventude, eu achava... Era até uma estatística na época, que a maioria dos filhos de pastores se desviavam.
E a gente ficava, né? Mas por que eles são criados na igreja? A gente não entendia porque não era a nossa realidade. Mas justamente em decorrência disso, de sempre terem tido a sabedoria de não levar até nós esse rancor Sim. da igreja, esse afastamento que a gente acaba associando a Deus, né, a Jesus, e acaba se afastando dele, sendo que não temos a maturidade necessária para entender que são pessoas. Sim. Parabéns, irmã Sogra. Parabéns. Até a questão que a gente, aproveitando, né, que se você não assistiu o podcast anterior, vai lá, quando terminar esse podcast, volta e assiste. Verdade. Foi muito importante, né? Muito interessante. A gente falou do exemplo, né? Que os pais têm que ser dentro de casa. Aí eu lembro de uma história que sempre é falada, né? Talvez em púlpitos, né? História de, meu pastor, eu queria que meu pai morasse na igreja. Mas por quê? Aí, não, porque na igreja meu pai é uma bênção, é muito bom, dá aleluia, glória a Deus, né? É crente, né? Em casa, meu pai é outra pessoa, se transforma. Então, a gente... É uma reflexão, né? De a gente... Né? O que a gente é na igreja, a gente ser em casa, né? A gente tem que ser exemplo. A gente não educa os nossos filhos falando para eles, faça isso, e eu faço diferente. A gente educa mais com o nosso exemplo, com as nossas ações, né? É verdade. Eu sempre disse que a melhor forma de se ensinar é fazendo. Porque muitas vezes nós falamos muito, né? Mas a nossa realidade não condiz com o que nós falamos. Então, é mais importante a gente ensinar com o exemplo, né? Então, eu sempre tive muito cuidado. Sempre eu chegava para minha esposa, a gente conversava, para a gente nunca trazer certos problemas para que isso não viesse refletir na vida espiritual deles, né? E outra preocupação que eu sempre tive, desde eles crianças, de orar, né? Com eles, por eles, e para ensinar, porque a gente sabe que não é fácil. O mundo lá fora, ele Verdade. tem suas formas de ensinar, né? Mas é uma responsabilidade de nós pais de ensinar, e os princípios cristãos, como nós temos, né, professamos uma fé, de ensinar para eles. Então, é muito importante. E outra coisa era de, muitas vezes, as dificuldades que a gente via, e eu sempre disse ao Senhor, Senhor, nós estamos aqui cuidando do rebanho, nós estamos aqui para ganhar, né? Eu não estou aqui para perder. E eu sempre oro ao Senhor, e eu digo que eu nunca aceitei, nem aceito os meus filhos fora da arca. Uhum. E a minha filha mais nova, até às vezes, quando eu orava com ela e dizia isso, ela dizia, a senhora quer que eu morra? Eu digo, não. Eu quero que, se for para mim ver meus filhos fora dos caminhos do Senhor, que o Senhor prepare e guarde com ele. Então ela não aceitava, porque ela dizia assim, então a senhora quer que eu morra? Não, eu quero que você seja crente, sirva ao Senhor. Se for para viver distante dos caminhos do Senhor, que o Senhor prepare e guarde com ele. Então, não é fácil, porque assim, como eu criei os 4, foi bem, né? Foram 9 anos de diferença. A gente vê a evolução do tempo, né? A receita que eu criei os 4 não deu para criar a última, né? Porque as coisas vão mudando. Eu tentei, né? Dentro dos princípios, tudo, mas a evolução do tempo, as coisas, e não foi fácil. Na nossa época não tinha celular, exatamente, não tinha TV livre demanda, não tinha tanto acesso, exatamente. Então era bem mais fácil. É verdade. Eu sempre tentei criar, ensinando a elas a fazerem, né, os afazeres de casa, ajudando. E eu dou graças a Deus porque eu acho que eu desempenhei. Claro que eu não sou perfeita, não deu. A gente às vezes erra tentando dar o melhor, né? Mas até aqui
cada um tem assumido a sua responsabilidade e a gente vê que valeu a pena, né? Que pena que a senhora só teve 5 filhos, né? Porque se a senhora tivesse assim, uma cadeia de produção 18. De meninos, né? Os garotos Jesus. Dessa cidade, né? Ia ficar muito felizes. Uma baita esposa. Aqui, um elogio para a senhora. Obrigada. Então... É verdade, mas é exatamente isso. Eu costumo dizer que mãe fez o melhor que ela podia na criação, né, na nossa criação. Os pais dela provavelmente já fizeram o melhor do que eles receberam. E assim a gente tenta transferir o melhor que aprendemos com os nossos pais, porque com certeza, mesmo, eu não gostava disso que meu pai fazia, mas com certeza a gente retrai alguns ensinamentos bons para repassar. E sobre uma coisa que a mãe falou, sobre orar com nossos filhos e pelos nossos filhos, né? Recentemente, a Fabiana Mello e a Tati Joslin, elas lançaram um projeto que é muito bonito. São cards da gestação, 40 semanas, né? A gestação ela dura 40 semanas. E aí são 40 cards para você, a cada semana, decretar bênçãos desde o ventre sobre os nossos filhos. Né? Tem uma base bíblica, com certeza tem aquelas mães que não foram criadas no Evangelho, não tenho. Então isso auxilia muito. E é uma coisa que eu sempre tenho feito. Eu vou orar, já vem automático. Não sei se é um instinto maternal que você já vai criando, verdade. Mas é de proteção. Eu ouço qualquer barulho, já a mão vem automático na barriga. Eu vou orar, eu já ponho a mão na barriga para abençoar e para orar. Minha primeira oração e a última é por Sofia, né, nossa filha. E é justamente isso que elas passam, que é, tipo assim, abençoe desde o ventre. E aí, quando crescer, continuar, né? Sim. Porque uma palavra de que, você não presta, surte tanto efeito quanto, meu filho, você é uma bênção. Então, por que não decretar bênção, né, desde o ventre e após o nascimento e enquanto cresce, validar, né, as qualidades deles para que eles desenvolvam melhor. E é muito interessante, né? Essa questão, né, da oração. Eu acompanhei por um período, até um curso da Tati Joslin, e ela é muito usada, né, nessa área para criação de filhos. E é algo muito forte. Tem coisas, às vezes, que a gente não sabe, situações muito difíceis. Como é que eu vou me lidar com esse comportamento do meu filho? Sim. Como é que eu vou... E muitas vezes a gente não sabe, né? É verdade. Nas fases deles, né? Cada fase pra gente é uma descoberta, é bom e tem aquelas surpresas, né? Que a gente fica assim de cara. Perguntas que você sabe... Fica em choque, como é que eu vou sem saber como resolver, é verdade. Só Jesus para dar sabedoria, né, amor? Então, a primeira reação eu fico paralisada, não tenho reação. Aí depois você fica assim, meu Deus. Chega aqui, Senhor. A questão que a Bíblia fala, né? Instrui o menino, né? No caminho que deve andar. É verdade. Então, eu lembro muito fresco na minha memória. A gente dizia, mãe, por que eu tenho que ir todo dia para a igreja? Não sei se você falava isso também, amor. Por que todo dia eu tenho que ir para a igreja, mãe? Aí era todo mundo, né? Ainda mais a gente que era filho de pastor, então. Morava em casa pastoral, atrás da igreja, né? Então, a mãe dizia, porque tem que ir. E antigamente era assim, né? A criação de antigamente. Era assim, mas por quê? Porque sim, pronto. E se perguntar, já sabe. Então, por que eu tenho que ir para a igreja, mãe? Todo dia. Aí, morava atrás da igreja, né? Dizia, dá para me ouvir o culto daqui, mãe. Mas vai. Então, depois que a gente descobriu que a mãe levava a gente à força, né? Levava a gente à força, para um dia a gente gostar de ir e porque quando crescer só. Então porque lá Deus ia trabalhando, né? É verdade. Porque se eu deixasse em casa, como era que eles iam aprender, né?
Então, graças a Deus, eu nunca usei os meus filhos como desculpa. Eu tive, assim, um atrás do outro. Era um estojinho, né? Mas meus filhos nunca foram desculpa e nem empecilho para mim ir para a casa do Senhor. Verdade. Eu tinha um bebê, com 8 dias eu já estava dentro da igreja. E era com mais um bocado pequeno, viu? Arrastando um bocado Então, de menino. arrastando um bocado de menino. Mãe é meio fora da curva. Então, eu nunca, graças a Deus, nunca foi desculpa. E eu admiro muito, assim, porque só a senhora já ter um filho, né? Gerar um filho já é um primeiro milagre, né? É verdade. Que a senhora não poderia. E também a questão quando a senhora foi ter cesárea, a senhora não pode, se não pega a anestesia. Não pega anestesia do né? lado direito. Aí já é outro milagre maior ainda, mais esforço, né? Porque É verdade. a senhora sentiu dor mesmo na cesariana, né? Eu tenho um problema no lado direito, eu não pego anestesia, o movimento normal, sinto muita dor. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom que eu nunca nem parei para pensar, entendeu? Tirava a gravidez, eu sempre acreditava que ia dar tudo certo. E eu sentia dor, mas Deus era comigo e deu tudo certo. Graças a Deus estou aqui contando a vitória, né? E assim, uma coisa... Guerreira. Foram 5 contando com a última cirurgia. É verdade. Então, uma coisa muito importante é sobre a oração, né? Criar filhos não é fácil, mas quando nós colocamos, né, o Senhor como nosso mestre, né, como nosso ensinador, como nosso professor, aí se torna mais fácil. E eu sempre orei e pedi sabedoria a Deus. Tinha coisas que realmente eu ficava, como a Raíssa disse, a gente fica, Senhor, como eu vou resolver isso? Senhor, chega aqui. Então, e uma coisa que eu sempre tive cuidado era assim, porque eu acho que cada filho você trata, tem uma forma de tratar cada situação com cada um, né? Então, eu sempre tive cuidado, às vezes, de não uma coisa que estava acontecendo com Raíssa, de chamar na frente dos outros. Então, eu procurava conversar, chamar, às vezes, e conversar. Claro que tem vezes que a gente se extrapola e, né? Isso é normal. E antigamente que a gente não tinha, né? Trabalhava muito. Eu trabalhava fora, né? Hoje eu estou aposentada, sou funcionária pública, trabalhei 35 anos. Então, não é fácil. Criando 5 meninas, você trabalhava fora de casa. Trabalhava fora de casa. 3 trabalhos. E ainda fazia artesanato, sempre gostei. Vendia. Sempre arrumava tempo para fazer. Ainda cuidava da casa do Senhor. Então, Deus nos dá habilidades, né, para fazer. E eu sempre orava e pedia a Deus sabedoria, né? Em cada situação, como lidar, como fazer, como educar, né? E sempre orava para me ensinar a ser uma mãe melhor, né? E uma coisa também que eu tinha muito cuidado de orar quando eles estavam dormindo. Eu lá do meu quarto, eu orava e estendia as mãos sobre o quarto deles. Muitas vezes eu vinha na porta do quarto e estendia as mãos sobre eles. Muitas vezes, quando estavam fora de casa, eu ia lá no quarto e orava no quarto deles, entendeu? Então, a gente nunca sabe, né? O inimigo, ele é sujo e usa de suas artimanhas, e nós temos que estar cercando eles, né? O nosso lar com muros de proteção, né? Pedindo ao Senhor para cercar, porque nós não temos, mas nós temos que estar sempre a oração, né? Sempre nos colocando na brecha, né? E tem uma palavra que nos marcou muito, né, Rainha? Vigie. Sim. Orar e vigiar. Sempre que ia sair, era... Tem, tipo assim, quando sai, dê a benção, quando voltar, dê a benção. É assim, quando sai, vigie, quando voltou, vigie. Vigiou. Era a palavra que a gente mais escutava, era vigie. É verdade. Vigilante, né, irmã? É verdade, para nunca esquecer, né? Agora, um ponto importante, que eu queria até perguntar para a Rayane, né? Essa questão que a mãe falou, antigamente, era trabalho, né? O lazer até das crianças. Né? Antigamente você começava a trabalhar muito cedo, ajudava, enfim. A qualidade, né, que a gente tem que ter, a qualidade no tempo para nós, fazer um hobby, né? Todos nós, né? Não só as mães. Mas, tipo,
uma dica, né? Até para quem está em casa, mãe, né? Você, pessoa, né? Você precisa ter um tempo para você, né? Ter um tempo de qualidade, né? Fazer um hobby, tirar um dia para você, né? Verdade. Se cuidar, descontrair, fazer alguma coisa que você goste, né? Com Você- certeza. E assim, dentro das nossas limitações, do nosso tempo, uma coisa que eu sempre gostei, a gente sempre via isso, e eu sempre dizia para o meu esposo, que a gente tinha que ter tempo para a igreja, mas tinha que ter tempo para os nossos filhos, porque a igreja começa em casa, né? Então, a gente, como morava no interior e não tinha, e tinha 5 meninos na época, filhos, a gente não tinha condição de viver saindo, né? Para comer fora, então eu fazia comida, Sim, né? E a gente fazia muito piquenique. legal. A gente ia para os açudes, elas adoravam tomar banho de açude, né? Então, a gente fazia muito piquenique. Legal. Ia para o sítio, e para o açude, entendeu? Então, a gente cinema em sempre casa, fazia pipoca, fazia, né? fazia exatamente. Já tinha televisão, aí a gente fazia uma pipoca com, né? Assistia um filme, um negócio, e assim a gente... Era o bom da nossa época, né? Que éramos 4, né? Por 9 anos, fomos 4. O legal Depois Jéssica ter vários veio, filhos, né? justamente. Então, a gente sempre foi muito parceiro, Sim. né? Saía para se divertir, a gente conseguia. Já quase formava um time de futebol ali, nós 4 mesmo. E ia se divertir com relação aos hobbies, né? Enquanto família do interior, ficava um pouco mais difícil, porque nosso interior era de 2, 3 mil habitantes, não era o interior Eusébio e Aquiraz. Então era muito interior, Interior, e Aquiraz, interior. levemente. Metropolitano, né? E aí era difícil, o que que a gente vai fazer? Então, manhã sempre teve muita criatividade. E eu sou muito conhecida por eu tenho vários hobbies, né? Inclusive, os meus dotes começaram como hobby. Eu não gosto de ficar parada. A gente é meio viciado em trabalho, então, se eu estou em casa sem fazer nada, pesquiso alguma coisa na internet para ter hobby. E eu estava até conversando com a Raíssa, chamei ela para tomar um café nesse dia, que até sair para tomar um café é justamente um tempo de qualidade que eu busco ter comigo e que espero, né, manter depois que a Sofia nascer. E as mães também, às vezes, mas não sei como ter um tempo de qualidade, não sei o que é viver sem meu filho, ou não tenho a confiança, né, de sair. Mas a gente vai criando estratégia. Aprende a fazer um crochê, sair para tomar um café, dar um passeio ao ar livre. Sim. E Andar de cavalo. andar a cavalo, o hobby de Raíssa. É bom. Então, não tem uma receita, né? Não tem É faça isso, verdade. faça aquilo. É o que te Você vai faz ser bem. feliz. É você encontrar aquilo que você gosta, né? Quando a gente não saía, a gente botava um cordão, fazia uma rede de vôlei, não era, Raíssa? E ficava Era. jogando vôlei na lateral de casa, na lateral de casa. Mas O a importante gente... é a intenção de Ente- você ter E um a gente tempo de estava qualidade, unido, né? exatamente. Aí eu estava ali. Sim. Eu não gostava muito, mas para estar com eles, para se entrosar, eu ia lá, ia jogar, né? Atrapalhar um pouquinho, mas ficava no Sabia, mas meio. tentava. Mas é Então, importante. O que vale é até, é coisa simples. Até as nossas é crianças. verdade. Vamos fazer alguma coisa. Só em você chamar essa atenção, ela sente que você está, né, dando atenção para ela. É verdade. Né? Sim. E é um tempo de qualidade em família. Muitas vezes ele só quer a nossa atenção, né? Porque tem muita gente que pensa que os filhos querem presente, né? É verdade. O presente que ele quer é a nossa presença. E muitas vezes os pais É. tentam compensar a ausência com presentes, Presente. que isso, né, não Dá compensa. um brinquedo entendeu? caro, dá uma É. coisa cara. Pelo contrário, eles aprendem a não valorizar nada, porque eles sempre, os pais vão sempre dando o que os filhos querem. Então vai chegar um dia que eles vão pedir uma coisa que ele não vai poder dar, né? E eles não valorizam, Mas frustrar. entendeu? Não, e a gente Já até presentes de ganhava, né, qualidade. presentes. É verdade. Não era tão constante, mas nossas melhores memórias de infância,
Não são os de momentos, presentes, né? são justamente os momentos. Vale até comentar, né? Uma coisa que a gente... Nosso dia do aniversário é o dia de princesa. Day off, era. Dia de princesa. Você não vai lavar a louça hoje. Então, podia fazer as unhas um dia antes, né? Você não vai lavar a louça hoje. Você não vai fazer nada. Pega na vassoura, nada. Você tem um dia de princesa. Aí a gente explorava as outras, né? Aproveitava. E manhã era muito sábia, mas é engraçado, né? Eu até tento até hoje fazer igual ela, mas não consigo. Chego perto do aniversário, eu tô doida pra comprar o presente que não comprei. Mas manhã, assim, um ano antes, quando acabava o aniversário, ela já começava a comprar o presente do próximo aniversário. É sério, isso que é mentira, mãe? Não, é real. Não é tanto assim, mas... Aí, por exemplo, se passava um ano quase sem ganhar um presente. Desliga o microfone de manhã. Aí ela guardava, tipo, não, tá precisando de calcinha pra essa menina. Então vamos comprar. Tava precisando. Aí, pai, o presente dele era uma caixa de chocolate. Foi até hoje. Até hoje. Uma caixa de chocolate. Aí a gente já ficava feliz que já sabia, né? De caixa de chocolate. Mas amanhã é muito engraçado. Aí você acordava, abria os olhos, era um presente. Aí, tipo, daqui a uma hora outro presente. Aí uma cesta de presente. Até dormir você ganhava presente. Então podia ser um caixa de fósforo. Mas você estava feliz porque você estava ganhando presente, né? E você estava precisando também. Então ela gerava uma necessidade, né? Era. Pra você. Eu estava precisando disso. Mas é muito interessante. Tem até uma dica, né? Para os pais. Ou então, mãe guardavam... Também é muito forte na minha mente. Guardava um sacão vermelho que parece aquele saco do Papai Noel. Lembro até hoje desse saco, era até de veludo. E aí ela juntava vários presentes, dava todos de uma vez. Lembro muito quando foi minha vez de ganhar, foi muito especial. E aí você abria e tinha tipo o saco do Papai Noel, você ia tirando vários presentes de uma só vez. E o legal é a criatividade, né? Você muitas vezes, não tenho condições, mas mãe é um exemplo disso. Aí você guarda essa embalagem de presente para o próximo, né? Não, é verdade, porque como eram muitos filhos, não passava tanto tempo sem dar, claro que eu dava o que eles necessitavam. Mas quando estava se aproximando, aí eu ia vendo o que eles ficavam, a necessidade deles, né? E ia comprando, ia juntando. E realmente, quando chegava o dia do aniversário, aí tinha esses dois privilégios. Era o dia de princesa, lá em casa era sagrado. No dia do aniversário, ninguém fazia nada. Era o dia realmente de princesa, que não fazia nada. Aí hoje eu digo, cadê o dia de princesa? Acabou? Aí... Não consegue não, depois de casa. No outro tentei, dia, no outro dia era o pior dia. No primeiro ano tentei fazer o dia de princesa, mas não dá. É você mas ou é uma você. bênção, porque a nossa maneira simples, a gente fazia a festa. A gente não fazia festa, mas fazia sempre um bolinho, fazia uma jantinha pra gente, alguma e um coisa. Bolo da senhora, né, nunca é um bolo, né? Não é um bolinho, né? Nunca é um bolinho. Sempre tinha um bolo, era... Sempre era é um torta, bolo, né? Então não fazia festa, mas a nossa festa fazia a gente, se juntava e fazia a festa de verdade, né? Era muita gente. Então, uma bênção, graças a Deus. E eu louvo a Deus porque eu sempre digo que Deus nos deu sabedoria e me deu, assim, filhos abençoados. Eu só tenho que agradecer. Eu nem sei se eu merecia, né, a família que Deus me deu, porque foram filhos abençoados e eu criei porque o Senhor foi quem me ajudou. E eles nunca foram de exigir. Eu não tenho lembrança de dizer assim, porque eu quero isso, porque não. Graças a Deus, lá em casa era assim. O que eu comprasse, chegava em casa, dava certo. Elas não gostavam de ir na loja escolher. Não, eu até comprava. Até hoje. Nem provar roupa, até hoje, coisa chata. Mas é incrível, sério. Mãe comprava, era o estilo, o tamanho. Conhece, até né? hoje, mãe dá um presente, a gente usa até se acabar. Eu tive que aprender essa técnica com a irmã Ivaneide, senão ela não compra. Pois é, porque... A gente compra e não dá certo. Vai graças a Deus, então vezes. deu muito certo. Então, que até nisso Deus nos abençoou. Porque imagine se eu tivesse desse tanto de filho e fosse escolhesse, não, então o que eu comprasse estava ótimo e
Então é bênção do Senhor, né? Mas, Vandeia, assim, a senhora são 5, né, filhos, a senhora criou. E qual foi a fase, assim, mais difícil, né, para a senhora, como mãe de cinco meninos, né? Qual foi a fase mais difícil? Foi a fase bebê, criança, adolescente, jovem? Não, eu acho que na adolescência é uma fase mais difícil, porque essa mudança de, Sim. né? Aí vem os conflitos, né? Que é normal mas eu digo que eu, graças a Deus, não tive tanta dificuldade. Sim. Mas por isso que eu digo que Deus me deu uma família abençoada. Quer dizer que nunca teve problema? Teve, porque, Sim, né? sim, com certeza. Mas foi. É tanto que eu até comento com elas que eu tento olhar para trás e para ver assim, não vejo. Graças a Deus, foi uma bênção. Alguma experiência assim que a senhora possa compartilhar? Porque assim, muitos pais, eu também tenho essa visão, eu fico muito preocupado como é que vai ser a adolescência, né? Até porque eu fui adolescente, eu disse, se ele puxar a minha, aí eu tô aprumado. Repreendido. Então assim, a gente fica preocupado, né, com essa fase. Mas o que ajudou a senhora a superar essa fase e vencer? Olhem, na oração. Quando eu tinha, teve delas que, como eu levava todos os dias para a igreja, que eu dizia assim, eu só vou para a igreja até 15 anos. Então, eu completar 15 anos, eu não vou mais. Quem era? Revela. Revela o segredo. Eu já ia me revelar, Pois é. Falava mesmo. E eu nunca disse a ela que você vai. Não, eu fui para os pés do Senhor. Fui chorar nos pés do Senhor. Eu disse, Senhor, a minha filha está dizendo assim. Senhor, mas o Senhor não me deu filho para me perder para o mundo. Então, o Senhor trabalha na mente e no coração da minha filha. Eu não tenho como fazer, mas eu estou entregando essa causa ao Senhor, porque só o Senhor pode resolver. E era essa a minha oração. A senhora entendeu que não é uma batalha humana, é Não, uma batalha espiritual. não era. Eu entendi na que a guerra era adolescência. espiritual. Então, quando ela completou 15 anos, ela depois disse que ia ser... Eu ainda vou, mas só vou até os 18. Mudou, aumentou 3. Aumentou 3. E alma. Aí continuei chorando nos pés do Senhor. Senhor, o Senhor sabe, né? Qual é a minha petição? Fiz igual, né? Prepara e leva. Vixe. Senhor, cuida da minha filha. Eu não tenho um filho para perder para o mundo. Se é de eu ver meus filhos no mundo, orava exatamente assim. O Senhor prepara Minha mãe e leva. Orava assim. Pois é. Então, eu acho que ela, não sei se ela ouviu eu orando. A senhora era em voz alta, não era? Dentro de casa declarava. Senhor, E eu prepara e leva. louvo a Deus porque eu tenho visto. Aí ela esqueceu o legal, o bom, né, que Deus fez, acho que fez ela esquecer. E eu vejo hoje Deus usando, né? Sim. E eu sempre agradeço, na minha oração eu agradeço ao Senhor, porque não fui eu que fiz isso. É que o Senhor me deu sabedoria, porque se eu tivesse de bater de frente, né, dizer, não, você vai ter que ir. Olha aí. Não, eu só dizia assim, enquanto morar debaixo do meu teto, as regras são as minhas. Pode completar 50 anos. Então, na minha carta, a cartilha que reza, né? Uhum. Que rege é a minha. Então, filho deve obediência aos pais, independente da Sim, idade, né? verdade. Então, morou debaixo do meu teto, vai. E sempre foi exatamente assim, né? Eu era um pouco mais rebelde quando mais nova. Batia mais velha. Batia Eu muito te de entendo, frente. né? Batia muito de frente, tinha que saber o porquê. Eu sempre Sempre li sabe. muito, então não aceitava a palavra de Porque primeiro. era uma pergunta constante, né? Na minha linguagem, né? Muito. Pai, mãe, eu via muito. Por quê? Mas por quê? Assim, principalmente porque a gente foi criado numa doutrina da Assembleia de Deus tradicional que era muito rígida. E eu não entendia, porque eu não achava na Bíblia. Eu disse, tá, mas por que eu tenho que fazer isso? Então, esse determinação dos 15 anos, eu lembro muito porque
Pra mim era a maioridade, né? Era 15 anos. Americano, que é 16, né? Nem 15. E aí depois foi os 18. Mas Deus, ele se revela a cada um de uma forma diferente. Sim. E aí a minha intimidade, eu lembro quando eu aceitei a Jesus, quando eu parei de ir para a igreja, porque meus pais levavam, da consciência que eu tinha do Salvador, de que eu estava indo para a igreja, não era buscar homens, era para buscar a Deus, que eu estava para servir, é tanto que eu amo servir. Hoje, quem me conhece sabe que se eu estou servindo em vários ministérios... Hoje não, né? Porque a Sofia está me limitando um pouco. Mas se eu estava servindo em 10 ministérios, eu estava feliz. E aí foi justamente também muito fruto de oração, mas também em decorrência disso, do meu questionamento. De não aceitar o primeiro porquê. Não, minha filha, você tem que... Eu disse, tá certo, mas aonde está que eu não posso fazer isso? Foi desafiador, mas sempre em obediência. Sim. Nunca fui uma... Né, mãe? É verdade. Nunca fui uma filha desobediente. Não, é verdade. Só perguntava o Só era porquê, né? questionadora. Eu sempre sabia o porquê, mas ela... Mas meus irmãos se beneficiaram dos meus porquês, porque as liberdades que ganhamos Alguns na porquês época... a gente não fazia e a era cobaia. Eles não questionavam. Era. Rayane perguntando lá, porque pai vai ser mais maleável com você. Mas eu louvo a Deus, porque eu criei esses 5 filhos e eu não tenho uma família unida. Eu não tenho lembrança nunca de ter separado uma briga dos meus filhos. Então, sempre foram muito unidos, graças a Deus. E eu só tenho um filho homem, né? Mas eu louvo a Deus porque ele também sempre foi muito obediente. Verdade. Até o dia dele casar, ele saía para casar a namorada. Eu dizia, meu filho, 10 horas em casa. Ele, mãe, mais 10 horas. 10 horas. Estou saindo 9 horas, mãe. 10 horas. Aí, se ele fosse se atrasar, 5 minutos ele me ligava, mãe, Verdade. eu não vou conseguir chegar a 10 horas. Aí eu, tá bom, 5 minutos, entendeu? Mas, graças a Deus, ele sempre foi um menino muito obediente. Então, é Deus que faz Verdade. isso, né? E a diferença, né, de criar várias meninas e criar um menino, né? É verdade. Mas foi muito tranquila, mesmo só ele como filho homem. E ficava até Hoje meio em dia também é uma perdido. benção, não dá trabalho, né? Graças a Deus. É um menino muito bom, graças a Deus. Então, mesmo, aí ficava meio perdido no meio de tantas meninas, né? E Sempre se revoltava. Eu quero apresentar o pastor Moreira e E suas as filhas. Era. E a gente E lá o no filho. Tô aqui. Engraçado, Coitado, era, João. sempre era assim. E a questão do casamento, né? Também se a gente... quando a gente é criado no Evangelho, né? A gente não tem aquela experiência do mundo. Então, eu acho particularmente mais fácil você não conhecer o outro lado, porque a gente foi criado numa base, né? Um fundamento, né? Que o correto é assim, né? Você ensina o certo, o errado, Tem e o os filho que princípios. vai escolher o caminho, né? Mas está enraizado ali nele desde criança, né? Você tá e como a mãe falou várias vezes da questão da oração, o Espírito Santo é a questão do cordão de 3 dobras, né? É fundamental no casamento, na criação dos filhos, na família verdade. em si. Então não pode faltar a oração, o Espírito Santo ali conduzindo, né? E em momentos que você não tem força, você não sabe o que fazer, ele vai e orienta, né? é verdade. Tivemos a bênção lá em casa também, né? De todos casarem em julgo igual. Sim, sim. Não houve julgo desigual, o que facilita tanto no relacionamento É verdade. como na criação dos filhos. Porque mesmo sendo 2 mundos, né, diferentes, eu tinha muito receio antes de engravidar. Porque eu e o David, meu esposo, a gente já vem de 2 mundos, 2 cabeças, 2 criações. Tivemos verdade. o mesmo princípio. E eu ficava, mas como será a criação dos nossos filhos? E aí eu vejo minhas irmãs.
né? A Raíssa, a mais velha, teve nossos sobrinhos primeiro, e Raíssa, que é um exemplo extraordinário, em conjunto com o Lailton, isso de manhã que teve, o filho nunca foi empecilho de ir para a igreja. Realmente não foi, é tanto que Raíssa é muito elogiada por onde passa. Obrigada. De grávida até o último mês. Agradecer, né? De levar o Cauã, o Levi bebezinho. Eu lembro que o Levi tinha um mês, teve um congresso de missões e tava lá o Levi dormindo no carrinho e todo mundo admirado. Meu Deus, ela trouxe. Então, é justamente isso, a criação, quando os dois professam a mesma fé, né? Ela teve um exemplo de mãe, né? Porque a irmã Vaneide, com o menino quase dia de nascida, ela já estava na igreja. Não é? Não, a gente tem isso enraizado na gente, né? Então a gente não tem como bloquear nossa mente. Isso não dá porque eu aprendi assim, não. A gente já aprendeu mesmo o jeito que não deve ser no começo, né? Graças a Deus. Então a mãe sempre quebrou esses tabus, né? A questão de limitação. Eu sempre falei, nunca vou deixar que meus filhos atrapalhem, né, de eu fazer a obra do Senhor, independente do que eu faça. E é algo que a gente, né, amor? Verdade. Desde o início. Mas eu fico imaginando assim, 5 filhos, como era a cabeça da senhora. A senhora falou que foi bem tranquilo, mas eu imagino que tem momentos assim que a pessoa só faltava entrar em lapso de loucura, né? Porque aqui em casa é 2 e tem hora que eu olho pra Raíssa e ela tá tempo de puxar os cabelos. E às vezes a gente também fica, e ela, foi sexta-feira eu acho, ela olhou pra mim assim, meu filho, eu não estou mais aguentando, eu tô aqui, vou enlouquecer. Aí só amanhã vamos dar um jeito de sair e dar um jeito de deixar os meninos aí com alguém, deixamos com a irmã Helena, os meninos, e ela foi e voltou outra mulher, né? Precisa. Então, como era que esses momentos assim da senhora? Meu amado, olha. Como era que a senhora tinha o seu tempo de já tiraram do cérebro 25, viu? Era no hospital, Era naquele tempo. Era toda injeção. Era, lá no trabalho, é verdade. Descontando. Acho que, como eu não vivia 24 horas dentro de casa, né? Então eu acho que acabava sendo o socorro, mais sabe? tranquilo um pouco. Porque a gente ficava um período em casa e quando trabalhava fora, então administrava. Claro que tinha uns momentos de, né? Mas é uma coisa que eu acho interessante. Quando você, acho que é uma coisa de Deus, né? Quando você está na prova, né? Quando você está passando por aquela situação bem difícil, nossa, é horrível, né? De acabar o mundo, né? Você não tem reação, você acha que não vai passar aquela fase. Mas quando passa, parece... Ai, amanhã foi maravilhoso. Nenhum deu trabalho. Não dá trabalho, umas anjas raiam do lado dela aí. Meu Deus, dá trabalho demais. Então, depois que passa, né? Parece que Deus é um bálsamo, agora, né? Não, porque a gente esquece. Porque ser mãe realmente é diferente. É verdade. E eu dizer uma coisa, foi de pensamento. Uma coisa que eu sempre... Palavras que eu sempre proferi sobre os meus filhos. Se alguém disser, sai, esse menino é danado, esse menino é... Não, meu filho é uma bênção. Nunca aceitei ninguém chamar meus filhos de danado, de peste, de como tem mães que, né, palavras de... Então, eu sempre... Profetizou também. Proferi palavras, entendeu? De bênção sobre os meus filhos. É tanto que a minha mais nova, ela tem uma personalidade bem mais forte, e às vezes ela... Só Jesus na causa, assim, batia muito de frente e eu dizia... Que não sou eu. A Jéssica. Aí ela dizia, eu dizia, minha filha, você é uma bênção. E ela, eu uma bênção? Eu digo, sim, minha filha, você é uma bênção. Entendeu? E eu sempre proferi palavras de bênção sobre a vida deles. Então, nem nunca disse... E nem nunca aceitei ninguém dizer. Se alguém dissesse, eu desfazia na hora. Sim. Entendeu? Porque a gente tem que crer também, até porque é bíblico, né? A palavra ela tem poder. Se a gente tem poder de abençoar, exatamente, também tem poder de amaldiçoar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Até a sua mãe, né? Eu até brinco com ela. Minha sogra, né? Fala outra coisa. Que ela, até o lado dizia, sai de casa, ela dizia... Não faça isso, ou não vá que você vai cair de bicicleta. Aí ela olhando ainda, sequelas quando chegava lá na frente, pronto, se ralava todinho o menino.
todo quebrado. Mas aí, quando ela fala, eu brinco muito com ela, porque parece uma boca abençoada. E é mais do que o normal das mães, né, amor? Eu disse, a mãe, a senhora tem uma palavra tão poderosa que ela disse, não, porque você já era teimoso. Eu disse, não, mãe, mas poder a senhora dizer que vai cair, diga assim, não, você vai dar certo. Vai dar tudo certo. Mas é muito forte. Eu já ouvi um testemunho muito forte de uma mãe lá do Rio Grande do Norte. Um filho dela contando o testemunho que mataram o pai dele e ela fez uma oração para um inimigo, né? No meio-dia, amaldiçoando os filhos, dizendo que os filhos dela iam matar quem matou o marido dela. Então, os filhos dela, ela tinha bem 7 filhos, os filhos todos viraram assassinos. Porque a mãe, ela jogou a maldição sobre os filhos, né? E graças a Deus, um deles aceitou Jesus e hoje conta esse testemunho, né? Olha aí. Então, temos que ter muito cuidado com o que nós estamos proferindo sobre os nossos filhos, se estamos amaldiçoando ou abençoando, né? Eu lembro de um encontro de mulheres que eu fui, que era a palestrante era Helena Tanuri. E aí ela falou exatamente isso, que existem maldições que transcendem gerações. Sim. Até a 4ª, a 5ª, a 7ª geração. E nós, né, mulheres, mães, intercessoras do lar, temos essa responsabilidade, esse compromisso de quebrar maldições. Tem uma imagem muito forte do Instagram que ilustra muito bem isso, que é o avô fala para o pai palavras de maldição. Sim. E aí o pai vai, cria a barreira e fala bênçãos para o filho. E é justamente isso que ela fala, de quebrar maldições, e uma vez quebrada a maldição, ela não se perpetua Sim. para gerações Você é posteriores. incumbido de quebrar todo o ciclo de maldição. E você pode ser a pessoa que vai ser usada. Se você um dia foi amaldiçoado, se algum dia seus pais passaram por né? Chegou em você e você tem a oportunidade de, não, a partir daqui eu vou escolher o que eu vou dar para os meus filhos. É verdade. Exatamente. Uma coisa que eu ouvi, inclusive, muito de você, Lelton, era, na minha mente, eu não vinha de uma família empreendedora. Uhum. Então, eu dizia, não, empreendedores vêm de famílias empreendedoras. E aí era uma coisa que você me falava muito, não, empreendedorismo a gente aprende. A gente cria, a gente pesquisa e muitas palavras, eu ouvi até de você que eu fico, meu Deus, como é que o Leto falou isso? Eu não tenho um jeito nenhum de vender e aí a gente vai se redescobrindo. Genética dentro de casa, né? E quebrando essas palavras, mas porque às vezes a gente não lembra que ouviu certas palavras enquanto, né, na infância, não só dos nossos pais, mas às vezes de um familiar. Enfim, e aí não corre atrás. E aí não é porque eu fui criada não sendo empreendedora, de famílias empreendedores, que eu não possa ser. Né? A gente tem um grande exemplo, o seu, com Raíssa, o de Júnior, com a Tatiane, que são extraordinários. E eu estou começando, né? Mas estão seguindo o caminho e vejo justamente qualidades. Eu disse, eu posso criar. Sim. Minha própria história, o meu próprio futuro. Verdade. E aprender e seguir. É isso aí. A gente até fez agora um treinamento, né, com o nosso amigo que já veio aqui no nosso podcast, o Maxiel, e ele falou justamente sobre isso, né, que a gente é muito limitado ao que a gente escutou dos pais, dos nossos avós, os pais a gente escutaram dos avós, e sem querer a gente vai gerando automático e vai vivendo ali, a gente escutou algo e aí fica aquilo dali no nosso subconsciente, a gente nem tem noção. E às vezes a gente está bloqueado por uma palavra de maldição que às vezes um pai ou uma mãe da gente soltou sem nem eles querer. Talvez seja no momento ali que ele nem sabia o que ele estava falando. E hoje a gente tem que ter consciência e quebrar essas maldições, orar ao Senhor para que tudo isso, né, se passe e para que a gente não possa transmitir isso para os nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de profetizar e ser boca de Deus para nossos filhos e profetizar que nós vamos ter uma geração diferente do, né? A gente ouve muitas pessoas dizendo assim, né?
o que será dessa geração, da próxima geração? Como é que vai ser essa próxima geração? Se a gente, como pais, né, assim como a senhora foi, né, é mãe e criou seus filhos baseado na oração, se a gente não fizer a mesma coisa, independentemente a gente está falando aqui de várias gerações, né, independentemente disso, não importa a geração que a gente esteja vivendo, não importa a tecnologia que a gente esteja passando, mas se a gente adotar o princípio da oração como base e se a gente acreditar que a nossa palavra como pais tem poder, a gente vai transformar uma geração, né, futura. O que a gente mais escuta é que a próxima geração é uma geração frágil, é uma geração que não vai nem ser crente, nem vai ser cristão. Isso não, a próxima geração é do meu filho. Ele vai ser diferente, ele vai fazer a diferença na terra. Deus chamou ele desde o ventre da mãe dele para ele impactar essa geração. E é isso que eu digo pro Cauã todos os dias. Ontem eu deitado na rede com o Cauã, e eu fiz uma lavagem cerebral na cabeça dele. Disse, meu filho, você nasceu para crescer, você nasceu para prosperar. Deus te escolheu do ventre da sua mãe para você vir para essa terra. Esse menino foi dormir de uma forma assim, totalmente diferente. Sim. Ele já amanhece outra criança. A gente tem esse poder. Se eu ia poder falar outra coisa, nunca de eu criticar ele, eu sempre gosto de fazer profetizar sobre a vida dele. Então, que eu uso muito, faço muito. E eles absorvem isso. Eles sentem, né? Até um exemplo, um exercício, né, que você estava fazendo à noite, para ele deixar o Sérgio que ele tinha, não vou falar, depois ele vai assistir. E, filho, todo dia fale isso, né? Isso. Fale em voz alta, você consegue, e você lhe estimulando isso, né, esse positivo nele, até que ele mesmo consegue sozinho, né? E aí, essa semana passada, passou uma Ferrari vermelha. A gente assim, estava na rua. Ele disse, pai, eu quero ter um carro daquele. Eu disse, meu filho, você vai conquistar. Eu escutava muito da minha mãe, inocentemente dela e do meu pai nem tanto, mas da minha mãe mais, que isso não era sonho que a gente pudesse ter, né? Então, assim, às vezes a gente, como pais, a gente bloqueia os nossos filhos por proteção. Porque eu não conquistei. Aí eu digo logo para ele, não, meu filho, para você não se frustrar lá na frente, eu já digo que não. Mas ali... Eu não exercito isso com o Cauã, e pelo contrário, eu estimulo todos os sonhos dele de que ele consegue, que ele vai poder realizar, porque só vai depender dele, não vai depender de mim, só vai depender dele. Então, se ele acreditar que ele, né, e através da minha palavra como pai, se eu posso profetizar sobre a vida dele, para ele conquistar, ele vai conquistar, porque Deus, ele nos deu essa liberdade de a gente abençoar e amaldiçoar. Verdade. Dependendo do grau, né, do que você tem passado, precisa estar de uma terapia, né? Se possível, né? Faça, procure, que ajuda muito também. É verdade, porque você vai também, além de você estimular, de você acreditar, fazer ele acreditar que ele consegue, você vai estar orientando enquanto está a sua, né? Verdade, seu alcance. E eu até aconselho a todos os pais que estão aqui. Eu não lembro agora qual é o dia, mas eu vou deixar um cartaz e um link aqui para você ir lá no Instagram do Maxiel. Ele vai ter o mesmo treinamento que a gente fez, né? Foi maravilhoso, eu super recomendo. Se você está bloqueado, se você tem maldições que foram impostas na sua vida... Calando a boca de quem te critica. É muito forte esse treinamento, foi maravilhoso. Um menino de Deus, um homem abençoado por Deus. Eu super recomendo esse treinamento do Maxiel. Fazendo esse mexendo para você, meu amigo. E uma coisa importante, Lailton, também, que na criação é que eu criei elas, e desde muito cedo eles começaram todos a trabalhar. Né? Sempre incentivei a eles. Se é prova disso que a gente começou a trabalhar com vocês ainda de menor, né? 16 anos de idade. 16 anos. E sempre orientei a eles a buscarem, né? Porque a gente não podia dar tudo o que eles necessitavam. A gente dava o que era necessidade. O que eles queriam, eles tinham que correr atrás para conquistar. Lá em casa sempre foi assim. Eu sempre dei a vara para pescar. Nunca o peixe pronto. Então, eu sempre orientava, meu filho, eu posso dar o que vocês necessitam, agora o que vocês querem, vocês precisam correrem atrás para conquistar. Então, tudinho começou a trabalhar muito cedo, e graças a Deus que eu vejo que isso foi bom. Então, hoje os filhos não podem mais, não, né? De menor não pode trabalhar, né?
está errado. Temos que, se os nossos filhos não aprenderem a trabalhar desde cedo, Verdade. se torna bem mais difícil, né? Depois, então eu vejo até nisso a sabedoria que Deus nos deu, Sim. né? Eu vi aqui agora, gente, a data do treinamento do Maxiel é dia 10 de agosto. Então, né, se você quiser fazer esse curso, eu recomendo demais. Foi muito marcante pra gente. Né? Foi maravilhoso. Então, 10 de agosto. O Instagram dele é Maxiel Castro, viu? Show. Chega no final, né, agora? Tá? Ixi, já passou. A gente conversa e passa o tempo e a gente nem vê, né? Eu só tenho só uma coisa que eu esqueci de Pode ficar à falar, vontade. que marcou muito na minha criação. Né? Lá em casa nós somos criados, como eu disse, 18 irmãos. E uma coisa que eu tenho, assim, foi um aprendizado muito bom, que eu guardo isso até hoje, esse ensinamento, é que os meus pais, eles nunca discutiram na frente dos filhos. Eles, se alguma coisa eles discordassem, era muito pequeno, né? E minha mãe gostava mais de disciplinar e o meu pai gostava mais de conversar. Ele era mais conselheiro, a minha mãe gostava mais da disciplina. Então, para dar uma equilibrada, Equilibrado. Mas se eles não concordassem, se um falasse uma coisa e não concordasse, mas eles não discutiam na frente dos filhos. À noite, o quarto era próximo, só tinha um corredor que separava, e a gente escutava que eles estavam conversando assuntos relacionados aos filhos, que eles não tinham concordado, então eles resolviam entre eles em particular. Isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes os pais eles discutem na frente dos filhos e discordam, e isso é muito ruim na criação. Sim, verdade. Né? Discordam em opiniões. Em opiniões, exatamente. Então, foi uma coisa assim que eu sempre lá em casa eu sempre comentei isso, que é uma coisa que eu aprendi e eu acho muito importante, mesmo eles não tendo a educação que a gente teve, né? Mas Deus deu essa sabedoria a eles, né? Sim, importante. E isso é bem interessante também, irmã Vanessa, porque a gente precisa ter tudo que a gente fala na frente dos filhos, né? Eles são uma esponja, né? Se eles verem a gente discutindo o tempo todo, vai gerar um mal-estar também. E às vezes a gente acha que eles nem estão, mas as antenas estão bem ligadinhas, viu? Então isso é importante, realmente, a gente tem que ter essa cautela, esse tem que estar se policiando, né? Com relação a isso. Muito importante. Então, irmã Vanessa, também, a senhora falou sobre isso, e é interessante que o Cauãzinho, ele já é, né, maiorzinho, já é mais grandinho, ele presta muita atenção no nosso relacionamento, em como é que a gente, né, se comporta, e a gente tem que ter realmente esse cuidado, porque às vezes a gente acha que ele não está ouvindo, daqui a pouco ele fala, pai, você estava falando assim com a mãe, né? Então ele já chega e já comenta ali. Fala nada, fala nada, do nada, fala bem baixinho. Tá brigando, não. Não, menina, briga não, é outra coisa, nós estamos conversando sobre outro assunto. Né? Então é interessante constantemente isso. formando caráter, né? Tanto para a mulher, ela aprende a como deve ser tratado, vendo o pai tratar a mãe, e o homem aprende a como tratar uma mulher vendo a mesma coisa. Sim. O pai tratando a mãe. É verdade. E hoje eles é o barro sendo moldado. Sim. Né? Então, depende de como nós estamos moldando. Verdade. Né? E eles vão aprendendo. Esponjas constantes. Até os 4 anos absorvem tudo e levam para toda uma vida. É verdade. Isso então... Estamos chegando aqui ao final desse podcast maravilhoso. Assuntos aqui que, se a gente fosse continuar falando aqui, vai dar umas 3 horas de podcast. A gente pode fazer outro momento, muito voltar. prazeroso, né? Falar, né? sobre a família, né? Sobre é verdade. O que Deus estabeleceu ali, a base da sociedade é a família, né? Isso, verdade. E vamos às considerações finais, né? Então, pessoal, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esquece, né, de se inscrever. Aqui embaixo tem um botão assim, inscrito. Graças a Deus, né, Deus nos abençoou. Domingo passado a gente bateu 800 inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Sim. Né? Então, para honra e glória do Senhor, a gente começou bem pequenininho e o Senhor está abençoando. Então, nos ajude a continuar anunciando o Reino de Deus. Se você ainda não é inscrito, está assistindo esse vídeo, vai lá, se inscreve aí no nosso canal, nos ajude a anunciar o Reino de Deus. Eu quero agradecer, de coração, a Rayane e a irmã Ivaneide
né, que vieram aqui contar um pouco da sua experiência, da sua história. E elas não queriam vir, gente, porque elas estavam muito nervosas, achavam que não ia dar nem 5 minutos de podcast, né? Eu tô tendo que parar aqui, que eu tô cansado, porque elas têm assunto demais para falar. Verdade. E Aí, esse é um meu prazer. amor, muito obrigado, né? É o Eu que segundo agradeço, né? episódio Tô até aqui mais, né, mais acostumado com o microfone aqui. Já tá Pra mim sentindo a vontade já. Pra mim né? Eu sou tímida, né? E Era, é né? algo que é uma dificuldade pra mim falar em público era, né? Mas eu lembro que na escola eu amava apresentar os trabalhos, mas também ficava me tremendo de subir no. Mas é algo que E foi depois do treinamento depois do do treinamento foi. Maxiel. Ela é outra mulher. Verdade. Mas você não pode deixar que suas limitações, né, atrapalhem seu propósito, né? O que a gente aprendeu lá. Então, muito obrigado. É um prazer. Foi mais fácil porque a gente, né, se sente em casa, né? Falando de assuntos que a gente, né, da nossa vive, convivência, né, né? dia a dia. E com Rayane, com Manhã. Deus abençoe vocês. Continue abençoando Rayane, né? A sua princesa que está vindo, né? E essa jornada, né, de mãe que se iniciou. E Manhã também, muito obrigado. E Deus abençoe grandemente. Sim, Amém. Eu também só quero agradecer, né, pela confiança. Confesso que eu tenho uma certa dificuldade, né, também com o microfone, mas agradeço a Deus pela oportunidade, né, e mais uma vez agradecer a Deus pela família, né, Sim. que Ele me deu, que foi o meu melhor presente, né. Eu digo que se Deus não tivesse me dado os filhos, com certeza eu não seria a mulher que eu sou. Então, o melhor presente que Deus me deu são a minha família, meus filhos, meus netos, né? Aí hoje aumentou a família, né? Os netos, os genros, a nora. É uma bênção, viu? A família maravilhosa, Deus me deu. Só tenho que agradecer. Sim, foi uma honra participar desse podcast que a gente, como falei no início, acompanhamos desde que nasceu. E me sinto, com certeza, estava nervosa. Mas Esqueceu foi até da ótimo, câmera, Deu tudo né? certo. Cadê as nem olhei câmeras? para a câmera. Cadê a câmera? Muito obrigada e quero, né, nesse mês também, parabenizar e em forma de gratidão, falar que amo muito minha mãe, que muito do que sabemos e aprendemos e passamos, tanto no relacionamento como espero na maternidade, aprendemos com ela, que é o nosso primeiro exemplo, né? Minhas irmãs também, Raíris, nosso primeiro exemplo como irmã, e Raíssa, a gente está mais juntinho agora. Parabéns Faltando Raíris aqui para nós. É verdade. Deixar o time, né? E uma frase que me marca demais, que meu pai sempre falava, minha mãe também dizia, quando você for pai, a minha mãe dizia, quando você for mãe, você vai entender por que eu faço isso, né? E isso nunca fez tanto sentido, né? Hoje nós, como pais, a gente entende perfeitamente, por isso que a gente fala assim, a gente compreende tudo que eles fizeram, né? Até os exageros que se alguma vez cometeram, hoje a gente compreende o excesso de tudo, porque a gente sabe que às vezes a gente também falha como pai. Isso são, Então, igual cuidados. Igual aquela passagem, o que eu faço agora você não vai entender, não só vai entender depois, né? Mas se desse cumpre nas jeito, nossas vidas, né? verdade. Então vai lá, compartilha esse vídeo, né? Pra abençoar outras mães, outras famílias. São assuntos, experiências que a gente comenta, mas que eu acredito que, né, serve como lição, como aprendizado para outros pais, outras mães. E compartilha esse vídeo, né? Manda nos grupos, né, da igreja, das mães. E curte, né? Comenta e continue abençoando o reino de Deus através do Reino Cast, né? Estamos aqui para somar e para levar, né, a palavra de Deus de uma forma diferente, né, até você. É verdade. Então, pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Que se você não assistiu o último episódio do domingo passado, né, está aqui embaixo na descrição. Então vai lá e assiste. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Uma boa semana a todos vocês e até o próximo episódio.